Os estudos ambientais foram elaborados considerando o termo de referência da CETESB de agosto de 2013 e seguiu um padrão clássico desde aí arriba, onde se elabora um diagnóstico ambiental mostrando todas as características do meio físico, biótico e socioeconômico. Se faz o estudo detalhado do projeto de engenharia, que nesse caso estava o projeto básico em andamento, o projeto executivo. O cruzamento dessas informações, identificamos os impactos e com isso aqui elaboramos então os programas ambientais para mitigar, compensar esses impactos, reduzir e compensar esses impactos. Durante o IRIMA foram realizados 4 seminários, em setembro, outubro, novembro e dezembro, nas cidades de São Paulo, Campinas, Amparo e Pedreiras. Os estudos foram realizados ao longo do ano, concluídos em abril, início de maio foram entregues à CETESB e o CONSEMA então convocou as 3 audiências públicas em cada um dos municípios a serem afetados, Campinas, Pedreiras, que já foram realizadas, e Amparo, que corresponde a esta atual audiência pública. As audiências públicas têm como objetivo então escutar a população, tanto afetada como a população em geral, sobre os comentários e sugestões para os estudos ambientais. CETESB também elaborará as recomendações e, caso se considere que esse estudo, os projetos são ambientalmente viáveis, ela emitirá a licença prévia, incluindo nas condicionantes ambientais todas aquelas sugestões e recomendações elaboradas durante o trabalho. Os estudos abrangeram 4 áreas de aproximação de análise. Que é a bacia completa, praticamente, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, com limite na Piracicaba. Depois, uma segunda área de influência indireta, que corresponde às bacias de Jaguari e do Camanducaia. E, mais tarde, 2 áreas de influência direta, que são as áreas de bacia de contribuição dos reservatórios de Duas Pontes e de Pedreira. Aqui vemos então as áreas de influência direta, que é a bacia de contribuição da barragem de Pedreira, a localização da cidade que está adjacente da barragem e o limite. Bom, aqui a bacia do Jaguari, a PCH Jaguari, que está logo a montante do reservatório em estudo. No caso da barragem de Duas Pontes, a área de influência está aqui em verde. O rio Camanducaia é esse afluente do lado esquerdo, o Ribeirão Pantaleão e o córrego de Boa Vista. A cidade de Amparo, localizada aqui a rio acima da barragem, e Arcadas também rio acima do reservatório. Os estudos do meio físico abrangeram 3 grandes grupos, que é a parte de clima e água, recursos hídricos, a parte de solo e rocha, que estuda toda a parte de geologia, água subterrânea, relevo, solo e estabilidade de encosta, capacidade de uso, além de outros aspectos como sismicidade, recursos minerais, patrimônio natural e fragilidade ambiental. Em relação ao meio biótico, se faz uma análise de vegetação, parte de cobertura vegetal, a vegetação terrestre, vegetação aquática, que seria a parte macrófita. Em relação à fauna, todo que é mamífero, aves, répteis, que é a vegetação, fauna terrestre, fauna aquática, peixes, incluindo ovos e larvas, parte de organismos aquáticos também já microscópicos, que é fitoplâncton, zooplâncton, mais invertebrado. Em relação ao mosquito, carrapato e caramujo, também foram levantados por pertencer ao grupo então, de invertebrados de interesse médico-sanitário. Outros estudos não encaixavam nesses 2 grupos, são as áreas legalmente protegidas, correspondente à unidade de conservação e área de preservação permanente. Avança. Em relação ao meio socioeconômico, se estudou tudo relacionado com população em condições de vida, toda a parte de infraestrutura, estrutura
estrutura produtiva, serviços disponíveis tanto na área de influência indireta como na área de influência direta e área diretamente afetada. Na área diretamente afetada, se fez um levantamento então censitário da população, caracterizando as famílias residentes e seus domicílios e propriedades. Outro tema analisado correspondeu ao patrimônio arqueológico histórico, tanto na área de influência direta como na ADA. Terminada a análise, então, desses três grupos, meio físico, biótico e socioeconômico, a equipe se reuniu e fez uma análise cruzando as informações desses três grandes blocos e resumiu, apresentando uma análise integrada nos estudos ambientais, concluindo a parte de estudos ambientais. Conhecido, então, o diagnóstico da área de influência, cruzando com as informações e conhecimento dos estudos de engenharia, se identificaram os impactos ambientais. Os impactos ambientais se trabalham em três grandes blocos, que seria, primeiro, essa fase de planejamento, que nós encontramos no momento, tá? Que engloba toda a parte de divulgação dos empreendimentos, levantamento dos trabalhos de campo e oficialização do processo, que é a parte de licenciamento ambiental que nós encontramos, que seria uma primeira fase de licença prévia e, posteriormente, uma licença de instalação, caso os projetos sejam considerados viáveis. Na segunda bloco é já a parte de implantação do empreendimento propriamente tal, onde outras ações referentes à implantação, como aquisição de terra, alocação de população e as partes relativas à própria construção, geram os impactos decorrentes. Essa fase fecha, então, com o enchimento do reservatório. E uma terceira fase, uma vez que já o reservatório está formado, que é a fase de operação, que também geraria outras interferências. Na análise, então, desses impactos, foram identificados 19 impactos no meio físico, 16 no meio biótico e 21 impactos no meio socioeconômico. Com a própria processo metodológico do termo de referência, se fez análise, caracterização e descrição dos impactos, onde a magnitude e importância deles são as principais características em termos de poder agrupar e ver a importância desses impactos. Vemos que no meio físico se agrupam, a maior parte desses impactos entre uma magnitude pequena e baixa e média importância. Os do meio biótico há uma predominância entre grande, média e magnitude, e do meio socioeconômico há uma certa distribuição, mais ou menos 7, 8 e 6, uma distribuição geral entre a magnitude e a importância desses impactos. Do meio físico, dos 19 impactos, vamos descrever então os principais, que estão mais relacionados ao próprio barramento e elevação e formação do reservatório. Na alteração do nível de água do reservatório em função desse barramento, nossa primeira transformação é que transformamos um sistema aquático que de rio, onde é uma água corrente, para um sistema de reservatório, onde a água tem uma velocidade muito menor de circulação, denominado sistema lótico. O reservatório de Pedreira deve operar no nível máximo da cota 637, o que significa um alteamento em relação ao nível de água atual de 45 metros. No reservatório de Duas Pontes, operando na cota 646, deve ter uma elevação em torno de 32 metros máximo. Assim, formará um reservatório de Pedreira de 202 hectares, um volume útil de 38 milhões de metros cúbicos e um volume total de 38 milhões e um volume útil em torno de 32 metros cúbicos, 80%. Então, Duas Pontes, um reservatório de 476, 56 milhões e 53 milhões de metros cúbicos de volume útil. Isso aqui vai ser acompanhado então pelos programas de monitoramento hidrológico, principalmente clima, águas superficiais e sedimento, biota aquática, conservação de ictiofauna, as outras. Em relação à qualidade da água, cabe mencionar então que os rios, tanto o Jaguari como o Camanducaia, estão enquadrados na classe 2, tá? E, portanto, eles podem ser destinados para consumo humano após um tratamento convencional. Nos estudos ambientais foram trabalhados em função de duas campanhas, uma na época seca e uma na época chuvosa de 2014,
além de que a equipe considerou que, em função de ser um período muito humano e nas condições excepcionais de estiagem que se encontrava a região, preferiu também agregar os dados da rede de amostragem da CETESB para os anos 2011, 12 e 13. No Rio Jaguari, os levantamentos de campo, a gente vê que, tanto dentro do Rio Jaguari como nos afluentes, eles se encontram em um nível de bom para ótimo. Também a gente aproveitou de fazer uns levantamentos no reservatório de Jaguari, que está a montante por ser um reservatório onde as condições são similares a que vai apresentar o futuro reservatório. Nos dados de qualidade da água da CETESB, desde as cabeceiras da bacia até a sua foz, eles também apresentam uma qualidade de bom, geralmente bom. A única que está em condições de regular é aqui no ponto de amostragem jusante de Bragança Paulista, onde que já mostra uma situação regular. No entanto, à medida que ele avança até chegar ao local da barragem aqui em Pedreira, ele volta a uma condição de qualidade boa. Todos esses levantamentos que foram feitos representam a qualidade em condição de rio. Então, para poder analisar a condição de reservatório, que seria o futuro empreendimento, foram feitas então as modelagens de qualidade da água, modelagem matemática de qualidade da água do reservatório, onde se observou que, em função considerando o desmatamento total, o reservatório ainda mantém a qualidade de água. Já com somente o desmatamento dos braços, os índices se mantêm dentro do nível de qualidade da água da resolução CONAMA. Durante o enchimento, há uma redução do oxigênio, há uma elevação do DBO e de nutrientes, não ocorre uma anoxia no reservatório, e durante a operação já isso se recupera, essas condições normais. O reservatório foi classificado como ambiente mesotrófico. Todas essas características são beneficiadas pela boa qualidade já fluente do rio Jaguari. Tá? As medidas são o monitoramento de águas superficiais e controle da biota aquática. No caso de Duas Pontes, a gente vê que os levantamentos já apresentam uma condição diferente. Nas 3 amostragens, logo no início do lugar do reservatório até o final, ele apresenta condições de entrada ruim e regular. Nos afluentes, essas condições são melhores. No entanto, quando a gente compara esses resultados com os dados do monitoramento da CETESB de 2011, 12 e 13, vemos que o monitoramento da CETESB no ponto da barragem, que é ali na ponte da rodovia que vai de Arcadas a Santo Antônio da Poça, é boa. Tá? Então, uma das análises que a equipe fez é que esses problemas do rio Camanducaia em função da forte estiagem, que há um efeito de pouca diluição do esgoto. A modelagem de qualidade da água, também da condição do reservatório, mostra que eles poderiam manter a qualidade de classe 2 desde que se haja um desmatamento total e retirada da biomassa remanescente. Né? Durante o enchimento do reservatório, também há uma redução de concentração de oxigênio dissolvido alta, carga elevada de DBO e de nutrientes. No entanto, nessas condições, o reservatório é super eutrófico, é bem mais eutrófico que o que era do Jaguari. Isso aqui é em função principal pela água afluente do Camanducaia, pelo que se recomenda então um aumento do tratamento das águas provenientes de montante, incluindo nesse caso um sistema de tratamento terciário, que seria a retirada de fósforo. Isso aqui também deve estar já em um processo de melhora, porque sabemos que a estação de tratamento de água de Amparo
está tratando hoje, então, tem uma capacidade de 155 litros por segundo de tratamento e está já subindo de 70 para cima de litros por segundo de tratamento, ou seja, pode chegar a melhorar ainda mais essa condição. Bom, os programas do meio físico são 11, dois que são gerais para gestão ambiental e controle ambiental durante a obra, que é uma das fases também onde se produz bastante interferência. O resto são de tratamento de monitoramento e acompanhamento dos estudos. Em relação à ictiofauna, foram identificadas 30 espécies na barragem Pedreira, 20 espécies na barragem Duas Pontes. Nenhuma dessas espécies está considerada ameaçada ou registrada como ameaçada. No entanto, apesar de não ter sido capturado ou dourado, sabe-se que ele está voltando a circular na bacia. Então, a gente está considerando ele, como também a presença da piracanjuba e pirapitinga, como peixes importantes para num projeto da escada de peixe. O regime migratório de longo alcance, são 5 espécies na barragem de Pedreira, são piaus e mandi também em Duas Pontes foi encontrado. Não foi detectada pesca amadora e esportiva em nenhum dos dois empreendimentos. Como eu tinha comentado, o sistema de um dos programas de compensação e permitir a migração dos peixes é um mecanismo de transposição de peixe misto, que considera escada de peixe, mas transporte em caminhão para montante. Além disso, tem dois mais subprogramas, que é monitoramento do mecanismo de transposição e um subprograma de resgate de ictiofauna na época da construção nas secadeiras. Em relação à vegetação e uso do solo, vemos que na barragem de Pedreira, das 242 hectares existentes, então 45% dessa área está coberta com floresta estacional. No entanto, em função dos usos anteriores da bacia, com café e plantio de eucaliptos, vemos que as florestas estacionais que foram encontradas estão todos em estado inicial de desenvolvimento. Hoje a parte significativa está ocupada com pasto, parte muito pequena parte com hortigranjeiros e uma parte 6% com reflorestamento. Em relação à barragem de Duas Pontes, é uma bacia um relevo muito mais plano, mais amplo, o que permite a mecanização intensiva, portanto, está sendo muito mais utilizado do ponto de vista agrícola que as áreas de Pedreira. Assim vemos então que a floresta estacional ocupa só em torno de 23% da área, com florestas no entanto, a floresta estacional já está em um estágio mais avançado, estágio médio, incluindo um estágio avançado em torno de 2% da área. Os principais usos são pasto, 42%, cana-de-açúcar, em torno de 14%, cultivos diversos, com hortigranjeira, inclusive fruticultura, uma parte com reflorestamento. Em termos de florística, foram identificados 131 espécies na barragem Pedreira, mais 311 em Duas Pontes, algumas delas consideradas como categoria de ameaça de extinção, 15 espécies em Pedreira, 21 espécies em Duas Pontes. Em relação à compensação dessas áreas, tem o seu programa de incremento de conectividade, onde, utilizando o próprio critério da legislação e os critérios da Biota Fiesp, para nível 4 e 5, se propõe um fator de revegetação de 2 para a supressão da vegetação, que num total de 224 hectares a serem suprimidos, já seriam replantados 448. Em termos da área de APP, que estão hoje utilizando com pastagens e com cana-de-açúcar e outras culturas, teriam mais 427 hectares a ser reabilitados, totalizando 875 hectares, praticamente pouco menos de 4 vezes a área a ser suprimida. Em termos de fauna, aves, foram identificadas 149 espécies, 186 espécies em Duas Pontes,
das quais só duas se consideram estão quase ameaçadas: Jacupemba e Soldadinho em Pedreira, e o Pica-Pau Rei e Jacupemba também em Duas Pontes. Em termos de fauna de médio e grande porte, fauna de mamífero de médio e grande porte, foram identificadas 16 espécies em Pedreira, mais outras 24 espécies em Duas Pontes. Dessas, macaco prego e lontra, que é identificada em Pedreira e Duas Pontes, estão quase ameaçadas. A paca, que é vista em Pedreira, e saguá em Duas Pontes. Vulneráveis, onça parda, jaguatirica em Pedreira e Duas Pontes, e o lobo-guará em Duas Pontes. Deficiência em dado, que é o tapiti, o tipo coelho brasileiro, que chama coelho de campo, e outras exóticas também foram identificadas na região. As herpetofauna, ou seja, anfíbios, lagartos e serpentes, foram identificadas 28 espécies em Pedreira e 32 Pontes, nenhuma delas relacionada na lista de faunas ameaçadas. Os programas para toda a parte de fauna é um programa de conservação de fauna, que tem 3 subprogramas, que é o monitoramento de fauna em si, resgate de fauna durante enchimento e obras, e subprograma também de eventos e atropelamento durante de fauna durante a construção. No meio socioeconômico, dos 21 impactos identificados, temos perda de áreas rurais produtivas, que a gente acaba de falar em termos de fauna, vegetação e uso do solo, interferência na geração de energia elétrica. Bom, eu vou entrar já direto em cada um deles. Em termos de interferência com centrais hidroelétricas, tem 2 momentos. Um, que durante o hiperenchimento, a PCH e macaco branco deve ser afetada, como a PCH de fechos. Essas duas devem ser inundadas e desligadas. E na fase de operação, a queda de água do reservatório propicia então a implantação de 2 usinas, uma com 5,2 megawatts em Pedreira e 3,2 megawatts de potência instalada, respectivamente. Praticamente mais do dobro da potência existente hoje. Em termos de mão de obra, nós temos um aumento de penetração de oferta de emprego durante a construção, e a própria chegada de população teria então um aumento de pressão sobre os serviços e equipamentos públicos. Se espera a previsão de 920 trabalhadores no pico da obra, né, nesses 2 picos, porém, a maior parte dessa população deve ser contratada na região, deve vir de fora aquele pessoal especializado que não são encontrados aqui. O cronograma é de 30 meses. Em torno da pressão sobre serviços, deve haver um aumento. No entanto, cabe mostrar que em 70% do tempo essa mão de obra é abaixo de 400 empregos em cada uma das barragens. Em termos de interferência com a infraestrutura, deve haver interferência com estradas vicinais, como a estrada vicinal da margem direita do Jaguari, que junta Pedreira com a barragem de Jaguari, estrada vicinal de acesso a Campinas, linha de distribuição de energia rural, e também um impacto pelo aumento da circulação de veículos durante as obras. No caso da barragem de Duas Pontes, além da interferência na rede de distribuição, temos as linhas de transmissão de Furnas, que são linhas de alta tensão, onde 5 torres dessa linha de transmissão devem ser relocadas para fora do reservatório, ou uma solução de alteamento dessas. Em relação ao patrimônio histórico, nas 2 barragens tem sítio arqueológico, área de interesse histórico, formado principalmente por construções associadas à atividade agropecuária, como são as fazendas, antigas fazendas de café, ou as instalações, no caso de macaco branco. O programa aqui é um programa de resgate arqueológico e preservação do patrimônio arqueológico. Em termos de interferência com a população residente em estabelecimentos rurais, o levantamento de campo a nível censitário identificou 27 famílias na área afetada da barragem de Pedreira e 55 na barragem de Duas Pontes, totalizando 82 famílias. Mais as propriedades que correspondem à área que a gente já tem falado sobre a área afetada, em termos de reservatório e obras, APP.
Aqui a medida mitigadora é o programa de desapropriação, indenização e relocação de população, como também o programa de comunicação e interação social. E nesse processo de negociação e relocação, deverá ser feito um tratamento de todas as famílias residentes dentro da área do reservatório e áreas afetadas. Em termos de impacto positivo, a gente tem que o objetivo das duas barragens, que é a regularização das vazões do rio Jaguari e do rio Camanducaia, para ter uma vazão garantida, tá? Relativamente constante, que deu um acréscimo total em torno de 9 metros cúbicos por segundo nas vazões mínimas observadas, o que permitiria um abastecimento potencial de mais de 2,5 milhões de habitantes. Os programas do meio socioeconômico são 9 programas: comunicação e interação social, desapropriação e educação ambiental, mobilização de mão de obra e, bom, o resto que é controle, saúde, reconstrução, prospecção arqueológica, do patrimônio arqueológico. As considerações finais é que a equipe, analisando todas as interferências e o processo de construção e de mobilização, considera que realmente os impactos a ser geral são importantes, sobretudo os impactos sobre a população, que os pais devem ter um tratamento especial e endividar esforço para resolver os problemas, mas também, por outro lado, considera que os programas propostos e os subprogramas, eles devem reduzir, mitigar, compensar em grande parte esses impactos. E também considerou que, em função da criticidade de recursos hídricos em que se encontra hoje a bacia PCJ, os impactos contrapesando com os benefícios que pode oferecer para a população regional, considerou que são um balanço socialmente positivo para a sua construção. Obrigado. A cabeça de quem? Muito obrigada. Vamos passar